É com alegria que nós recebemos você que está aqui pela primeira vez e você que tem vindo sempre, que a graça de Deus possa envolver você nesta noite de uma forma extraordinária, de uma forma tremenda. É por causa dele que estamos aqui esta noite. Nós não estamos aqui por causa de homens, não estamos aqui por causa do ambiente, mas estamos aqui por causa de Cristo Jesus. Amém? Quero dar as boas-vindas para o Renan e a Leiliane. Fica de pé esse casal lindo aí. Já há 5 anos fora de Palmas, são membros da IANA. E é bom nas férias que a gente sempre, os irmãos sempre vêm. Sejam bem-vindos, queridos, em nome de Jesus. E logo, logo estarão de volta, né? Porque quem bebe da água de Palmas sempre volta. E quero dar as boas-vindas também para a irmã Cleide. Cadê a Cleide? Está ali, fica de pé, Cleide. A Cleide também é membro da família e hoje reside em São Paulo, né? Bem-vinda, Cleide, no nome de Jesus. A irmã Cleide recentemente perdeu o esposo, os irmãos lembram, e também perdeu um filho recentemente, mas Deus tem fortalecido, né? Que bom que a senhora está aqui. A Gabriela também, cadê a Gabriela? Está ali. É membro da IANA, mas mora em Goiânia também, né, Gabi? Glória a Deus, que bom que todos, temos vários irmãos viajando também, e mês de julho é assim, uns vão, outros vêm, e a vida segue, né? Queridos, o tema da nossa mensagem é o homem invencível. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 91. Queridos, com a sua Bíblia aberta, você pode estar com a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos orar antes de começarmos a ler a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de lermos o Salmo 91, vamos orar? Pai querido, nós te louvamos porque estamos outra vez aqui para ouvir a tua doce voz. Meu Deus, eu não tenho nenhum poder de persuasão, não tenho nenhum poder em mim mesmo para levar essa mensagem ao coração dos teus filhos. Mas se não for pelo teu Espírito, Pai, de nada adianta estar aqui ministrando. Eu oro que o teu Espírito possa alcançar o mais profundo de nós. Que seja a tua palavra nesta noite como flecha, ó Deus, como espada, a ponto de dividir juntas e medulas e discernir os propósitos do coração. Nós oramos, Espírito Santo, fale com cada um de nós. Não permita que saiamos deste lugar da mesma maneira que chegamos, mas queremos sair convictos de que fomos ministrados pelo Senhor. Porque uma coisa, Pai, é ter um grande discurso, outra coisa é ter um grande amor. Que esta noite sejamos tomados por este amor, tomados por esta doce presença do teu Espírito, que possa falar e ministrar nas profundezas do nosso coração. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Queridos, o Salmo 91, todo mundo conhece. Eu lembro que alguns anos atrás eu cheguei numa loja, estava este salmo aberto, a Bíblia estava bem na entrada e ela estava plastificada no Salmo 91. Quantos gostam do Salmo 91? Quantos gostam? Levanta a mão assim. Eu gosto. Tem uns que ficaram com receio, né? Mas eu gosto, aliás, eu amo a palavra de Deus. Nós devemos ser apaixonados pelas Escrituras. E o Salmo 91, a gente não sabe quem escreveu. Alguns biblicistas dizem que quando o Salmo não tem uma autoria direta, então a gente deve reportar o autor àquele que escreveu o Salmo que antecedeu aquele que não tem uma autoria determinada. E se a gente reportar ao Salmo 90, a gente percebe que foi Moisés quem escreveu. Mas o Salmo 91, há um consenso que ninguém sabe quem escreveu este Salmo. O Salmo 90 é interessante porque ele trata diretamente ao coração do homem, a brevidade da vida.
O Salmo 90, ele trata das dores da nossa alma, das travessias do deserto que a vida nos proporciona. E o Salmo 90, ele fala da transitoriedade da vida do homem, em contraste com a eternidade de Deus. Agora, o Salmo 91 já fala de alguém, diferente do Salmo 90, que contrasta com o Salmo 91, falando da fragilidade humana, onde Moisés diz assim: Senhor, nos ensina a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ele também fala que a vida do homem é como uma flor que se murcha, é como uma relva que brota pela manhã, mas quando chega o sol da tarde, essa relva murcha. Agora o Salmo 91 não. O Salmo 91 fala de vitória. O Salmo 91 fala de proteção. O Salmo 91 fala de alguém que carrega em si uma grande vitória. Vamos ler todinho, para que a gente possa mergulhar naquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar nesta noite. O Salmo 91 fala de um homem que cruzou as intempéries da vida, as tempestades da vida, as dores da vida, e terminou em vitória. E qual o segredo deste homem? É que ele habitava no esconderijo do Altíssimo. Vamos ler? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará na sombra protetora do Todo-Poderoso. Eu gostaria que eu escolhi essa tradução, que é a VFL, versão fácil de ler, porque ela aproxima muito dos originais. Preste atenção nos dois verbos que estão no primeiro versículo: aquele que habita e aquele que descansará. Guarde isso aqui para que você entenda, lá no final você vai entender um pouco mais. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará na sombra protetora do Deus poderoso. Digo ao Senhor: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu confio no Senhor, pois é o meu Deus. Versículo 3: Deus guardará você dos perigos escondidos e da peste mortal. Ele protegerá você com as suas asas. Você estará seguro debaixo delas. Deus é fiel. Ele será o seu escudo e a sua muralha protetora. Não tenha medo dos perigos da noite, nem das flechas lançadas de dia. Não tema a peste que se espalha na escuridão, nem os males que matam à luz do dia. Mesmo que 1000 pessoas caiam mortas à sua esquerda e 10.000 à sua direita, nenhum mal lhe acontecerá. Olhe e verá que os maus receberão o castigo que merecem. Se você confiar no Senhor como seu refúgio e no Altíssimo como a sua proteção, nenhum mal lhe acontecerá, nenhuma peste chegará à sua tenda, porque Deus dará ordem aos seus anjos para te protegerem, para protegerem você em todos os seus caminhos. Com as suas mãos eles o segurarão, para que nenhuma pedra faça você tropeçar. Você pisará no leão e na cobra, triunfará sobre o leão feroz e a serpente. Versículo 14, Deus diz: porque Ele me ama, eu o salvarei. Porque Ele é fiel, eu o protegerei. Quando Ele me chamar, eu responderei e estarei com Ele. Quando estiver em dificuldades, eu irei livrá-lo e fazer com que todos o honrem. Irei recompensá-lo com uma vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, quantos gostam desse salmo? Quantos gostam desse salmo? O que é o esconderijo do Altíssimo? Muitos dizem que o esconderijo do Altíssimo é
é um crente viver no centro da vontade de Deus. Então, se você estiver no centro da vontade de Deus, nada vai te acontecer. Se você estiver no centro da vontade de Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se você estiver no centro da vontade de Deus, é o que dizem, nenhuma peste vai te alcançar, nenhum mal vai chegar na sua tenda. E o que dizer então dos profetas que foram mortos, que foram perseguidos? Eles não estavam no centro da vontade de Deus? O que dizer do profeta Isaías, que foi cerrado ao meio? Será que Isaías não estava no centro da vontade de Deus? O que dizer dos apóstolos que foram mortos, que foram apedrejados, que foram perseguidos? João Batista, que teve a sua cabeça decapitada por causa de uma denúncia de um adultério. O que dizer destes homens? Será que eles não estavam no centro da vontade de Deus? O que falar de Jeremias, que foi jogado numa cisterna que só tinha lama, que foi amarrado no tronco? O que dizer de Paulo, que foi preso em Roma e, segundo a tradição, diz que teve a sua cabeça decapitada? O que dizer dos missionários que na semana passada foram mortos 8 missionários, pastores na Colômbia? Será que eles não estavam no centro da vontade de Deus? O que falar dos mais de 200 cristãos que foram mortos de junho para cá, na Nigéria? Será que esses mais de 200 irmãos não estavam no centro da vontade de Deus? Talvez você não sabe porque a grande mídia não noticia mortes assim. Mas a semana passada, no dia 2, 8 missionários que estavam desaparecidos foram encontrados mortos na Colômbia. Mais de 200 irmãos, de junho para cá, nessas últimas semanas, foram mortos na Nigéria por causa de Cristo. Será que esses irmãos não estavam vivendo no centro da vontade de Deus? Por que a grande mídia não noticia essas coisas? Quantos estão presos, que fazem cultos nas celas geladas, estão dormindo no chão gelado, onde a igreja é perseguida? E hoje nós temos ainda a alternativa de querer ou não vir para o culto, se está quente, se está frio. A gente ainda pode escolher se fica em casa assistindo online ou se vem para a igreja. Tem irmãos que estão cultuando, presos, tão somente por causa de Cristo. Será que esses irmãos não estão no centro da vontade de Deus? Se o Salmo 91 é para mim, é para você que está no centro da vontade de Deus, então esse argumento que estar no centro da vontade de Deus não nos acontece nada, cai por terra. Porque existem crentes piedosos, tementes a Deus, que estão vivendo no centro da vontade de Deus, que estão sofrendo perseguição, que estão morrendo, que estão acamados. Então, quem é este homem invencível? Quem é esse homem intocável que o Salmo 91 nos diz? Eu quero chamar a sua atenção, porque o Salmo 91 é dividido em 3 blocos. Primeiro bloco é do verso 1 ao verso 2. No Salmo 91, eu sei que você não percebeu, mas nós temos aqui 3 pronunciamentos.
3 pessoas falando. A primeira pessoa que fala no Salmo 91 é aquele que está no esconderijo do Altíssimo. Aquele que está no esconderijo do Altíssimo, ele fala para uma audiência. Que audiência é essa? Nesse texto que nós lemos, a audiência é o próprio Deus, porque ele diz: eu digo ao Senhor. Outras versões falam: digo do Senhor. Mas essa versão traz dizendo que a audiência que estava ouvindo, aquele que estava escondido no esconderijo do Altíssimo, era o próprio Deus. Então, o primeiro pronunciamento é de uma pessoa, é de alguém que está no abrigo do Altíssimo. Ele está dizendo para o Senhor, para Deus, dizendo: digo ao Senhor, Tu és o meu rochedo, Tu és a minha força, Tu és a minha segurança. Ele começa falando para aquele que lhe dava segurança, que lhe dava descanso. O segundo pronunciamento está do versículo 3 ao 13. Agora quem fala não é mais aquele que está no esconderijo do Altíssimo. Agora quem fala não é mais aquele que está abrigado no esconderijo do Altíssimo. Entra uma segunda pessoa. Por que a gente sabe? Porque o pronome muda. No primeiro pronunciamento é o pronome eu. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e digo ao Senhor. Agora, o segundo muda o pronome. É alguém que aparece no texto, aponta para aquele que está no esconderijo do Altíssimo e começa a falar que Deus ia guardar ele. Deus vai te guardar. Volta no versículo 3, por favor, Arthur. No versículo 3, olha: Deus guardará você dos perigos. Observe que entra outra pessoa na cena, e ele diz: Deus vai guardar você dos perigos, Ele vai proteger você com as suas asas, você estará seguro debaixo delas. Então ele começa a falar acerca da segurança daquele que está abrigado sob o esconderijo do Altíssimo. E ele fala muitas coisas: a peste não vai te pegar, não tenha medo dos perigos da noite, nem das flechas lançadas de dia, não tema da peste que se espalha, da mortandade que assola ao meio-dia, não tema nada disso, porque você está seguro no abrigo do Altíssimo. Agora, o terceiro pronunciamento começa no versículo 14. Agora não é mais aquele que está no esconderijo do Altíssimo, não é mais aquela pessoa que entrou na cena. Agora quem fala? O próprio Deus. Deus diz: porque a mim se apegou com amor. Nessa tradução diz: porque Ele me ama. É o próprio Deus que está falando. Porque Ele me ama, eu o salvarei. Porque Ele é fiel, eu o protegerei. Quando Ele me chamar, eu responderei, e estarei com Ele quando estiver em dificuldades. Eu irei livrá-lo e fazer com que todos o honrem. Tem uma tradução que diz: o glorificarei. Irei recompensá-lo com uma vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Você percebeu aqui 3 pronunciamentos? Agora a pergunta é: quem é esse homem invencível? Quem é esse homem vitorioso que habita neste lugar que é o esconderijo do Altíssimo? Quem é este? Vamos para Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6. Quem aparece na cena aí? Quem aparece na cena? Quem é, irmãos, que aparece na cena? Está com medo de falar? Diga: o diabo, Satanás. Então o diabo o levou à cidade santa de Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: olha só,
Espera um pouquinho aí. Jesus acaba de ser batizado no Rio Jordão. A Bíblia diz que quando ele é batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo desce sobre ele, em forma corpórea de uma pomba. E ouve-se um trovão, uma voz que ribombando, uma voz que tremeu o lugar, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora Jesus sai do Jordão, e a Bíblia diz que ele vai para o deserto, 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber água. No 40º dia, o diabo aparece e começa a prová-lo. Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Agora, a Bíblia diz, o diabo levou a cidade santa de Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo. Ele disse: se você é mesmo o Filho de Deus, atire-se daqui, pois as Escrituras dizem. O que dizem? As Escrituras: Deus dará ordens aos seus anjos para que cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés se machuquem nas pedras. Quem é o homem invencível do Salmo 91? Quem é? Porque no Salmo 91 diz: olha, porque Deus dará ordem aos seus anjos para protegerem você em todos os seus caminhos. Com as suas mãos eles o segurarão, para que nenhuma pedra faça você tropeçar. Deixa eu falar algo para você. Até o diabo sabe o que os pregadores do século 21 não sabem, o que os crentes do século 21 não sabem, que o Salmo 91 não é acerca de mim, nem de você. O Salmo 91 não é acerca de nós. A gente, os mais velhos, cadê a bispa Silmara? Não estou chamando a senhora de velha, tá? Os mais antigos, lembram que a gente cantava uma canção: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei. Quantos lembram dessa canção? Alguns, né? Os da velha guarda aí lembram. A gente cantava e marchava e dizia: caiam 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Irmãos, os pregadores triunfalistas, eles piram quando vão pregar este salmo, porque eles ainda não descobriram que o salmo não é acerca de nós, é acerca de Cristo. O homem invencível, o homem intocável, o homem poderoso, o homem que está no centro de toda a Bíblia, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E às vezes a gente achava que a Bíblia era acerca de nós. Às vezes a gente achava que a Bíblia era acerca do homem. Embora hajam muitas histórias adjacentes, mas a história central é de um Deus redentor, que procura homens miseráveis como eu e você, para transformá-los em filhos regenerados de Deus. Homens e mulheres transformados pelo poder da cruz. Homens e mulheres que outrora serviam ao diabo, homens e mulheres que outrora viviam em cativeiro, homens e mulheres que outrora viviam frustrados, amargurados, perdidos, o Senhor nos encontrou. E o que o Salmo 91 nos ensina, nos mostra? Você sabe também que os salmos, eles são divididos em vários blocos. Existem os salmos
que eram cantados, que eram recitados. Esse salmo é considerado pelos biblicistas como o salmo real, salmo da realeza, ou salmo régio. Os salmos reais são aqueles salmos que apontam para um rei, que falam quando o rei ia sair para a guerra, ia conquistar algo, ia fazer algo. Então o Salmo 91 é considerado, segundo os biblicistas, como o salmo régio, o salmo real, que fala de um rei. E a profecia que está embutida neste salmo é que aquele que habitava no esconderijo do Altíssimo, um dia ele sairia de lá. Lembra que eu falei para você dos dois verbos? Aquele que habita, ele descansará à sombra do Altíssimo. Então essa profecia nada mais, nada menos é do que Cristo encarnando, saindo do esconderijo do Altíssimo para vir a esta terra nos alcançar pela sua graça e a sua misericórdia. E mesmo assim, saindo daquele lugar cheio de glória, ele seria ainda protegido pela sombra do Onipotente. Veja o versículo, capítulo 16 de João 16, 28. Olha o que ele diz: eu vim do Pai e entrei no mundo. Eu vim do Pai, eu saí do esconderijo do Altíssimo e vim para o mundo. Ele diz: eu vou sair do mundo e volto para o Pai. Então, este verso está mostrando justamente isso. Cristo saiu do esconderijo do Altíssimo, desceu para o mundo, mas ele continuava guardado pela sombra do Altíssimo. O que é o esconderijo do Altíssimo? Eu sei que eu estou frustrando muita gente com esta palavra, porque até então você achava que era você. Até então você achava que você estava no esconderijo do Altíssimo. Eu quero falar para você que você não é aquele que está no esconderijo do Altíssimo. Aliás, você nunca esteve lá. Porque Timóteo, 1 Timóteo 6,16 diz que este lugar, olha, ele é o único que é imortal. Ele vive na luz da qual ninguém pode se aproximar. Ninguém jamais o viu nem pode vê-lo. A ele sejam dados a honra e o poder para sempre. Amém. O que Paulo está dizendo a Timóteo é que este lugar é inacessível. Nós não podemos estar lá. Nós não podemos chegar lá. O único que pode estar lá é aquele que é imortal. É aquele que habita os lugares altos. Deixa eu falar algo para você. Ou Deus desce para nos encontrar, ou jamais o encontraremos. Se Deus não viesse em Cristo nos encontrar, nós jamais o encontraríamos. Porque nós não temos como ir neste lugar, como estar neste lugar, porque, segundo Paulo, é inacessível. Este lugar é inacessível. Quando aquele que vira para o que está escondido no esconderijo do Altíssimo e diz: a peste perniciosa não vai te alcançar, ele está falando numa figura de linguagem, é a figura do pecado, dizendo: você não experimentará o pecado. Jesus foi guardado do pecado, o pecado não o tocou, não o alcançou. E por que Jesus foi para a cruz? Aí você me diz: pastor, mas mataram Jesus, pegaram Jesus e o mataram, tiraram a vida de Jesus.
cobra e leão, quando a segunda voz, o segundo pronunciamento diz que ele pisará a cobra, a áspide, o leão, é uma figura de linguagem. Olha o que diz o Salmo 57, versos 4 e 6. Estou rodeado de inimigos que são como leões, que comem as pessoas. Os seus dentes são como lanças e flechas, a sua língua é como uma espada afiada. Os meus inimigos armaram uma armadilha para me apanhar, cavaram um buraco para eu cair nele, mas foram eles que caíram nele. Observe que mais um salmo fala de Jesus. Deixa eu falar algo para você. Só anote, mas Lucas 24, 44, Jesus, quando está caminhando no caminho de Emaús, quando ele começa a conversar com aqueles discípulos, e depois ele vai e ceia com mais alguns, e ele diz assim: ó tardos e nécios de coração, será que vocês não entenderam que a lei de Moisés, os profetas e os salmos falam de mim? Jesus citou mais os salmos do que qualquer outra pessoa, porque ele aparece em todos os salmos. Esse Salmo 57 está falando de quem? Dos religiosos, os fariseus, saduceus, homens maldosos, homens perigosos, que armaram, fizeram armadilhas para pegá-lo. Ele viveu debaixo de uma pressão terrível, homens tramando a sua morte, mas não conseguiram pegá-lo. Aí você diz: ah, mas Ronaldo, mataram Jesus. Deixa eu falar para você, não mataram Jesus. Ele superou a afronta, superou o medo, não foi pego em armadilhas, mas voluntariamente se entregou. João capítulo 10, versículos 17 e 18. Olha o que o próprio Jesus diz: o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para poder reavê-la de novo. Ou seja, por que mataram Jesus? Porque ele se entregou, ele se deu. Não mataram Jesus, ele veio para dar a sua vida. No mês passado nós falamos sobre a cruz de Cristo, e nós aprendemos que ele veio para ser o substituto nosso. Não pegaram Jesus em armadilha, não pegaram Jesus em emboscadas. Ele deu a sua vida voluntariamente, por amor. Por amor. Será que isso não é o bastante para que o amemos? Fomos atraídos por este amor. Versículo 18 diz: ninguém pode tirar a minha vida, eu dou minha própria vida por minha livre vontade. Ninguém matou Jesus, ele se entregou voluntariamente por mim e por você. O Evangelho não é sobre o que você pode fazer para ser salvo. O Evangelho é sobre entrega. O Evangelho não é acerca daquilo que eu faço para me salvar, porque aliás eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é me render. Jesus não é uma escolha de quem precisa, Jesus é a decisão de quem conhece. Vou repetir: Jesus não é a escolha de quem precisa, Jesus é a decisão de quem conhece. Enquanto Jesus for minha escolha, eu serei senhor dele. Mas quando eu me encontro com a verdade que dilacera a minha alma, quando a verdade encontra as profundezas do meu coração, quando essa verdade vem e me liberta, não existe mais nada a fazer a não ser decidir,
porque a verdade que vai me libertar é a verdade que eu conheço. Uma verdade que eu não conheço, essa verdade não vai me libertar. Por isso ele mesmo diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto você se achar o tal, eu escolho. Não, querido, Jesus não é uma coisa para você escolher ou não. Jesus é a decisão de quem conhece. Grave isso, grave isso. Eu decido, é a decisão no meu coração, porque eu conheci essa verdade, eu fui tomado por essa verdade. A única coisa que eu preciso fazer é me entregar, é me render a essa verdade. O Evangelho não é sobre o que Jesus fez. Aliás, o Evangelho é sobre o que Jesus fez, não o que eu posso fazer para me salvar. Eu concluo. Aí você me pergunta: mas Ronaldo, estou frustrado agora, como que eu aplico esse salmo na minha vida? Porque eu achava que era eu, irmão. Eu achava que era o bambambam do salmo. E aqueles que estão experimentando a dor, é porque eles não estão no centro da vontade de Deus, é porque não estão abrigados no esconderijo do Altíssimo. Como aplicar este salmo então? A cruz é o lugar em que o Salmo 91 se realiza em profundidade. Vou repetir: a cruz é o lugar em que o Salmo 91 se realiza na total profundidade. Deus não livrou seu filho, Deus não poupou seu filho da dor, porque ele estava ali na cruz levando a nossa dor, levando os nossos pecados, levando as nossas pestes, as nossas misérias. Ali ele estava tomando a maldição que pairava sobre nós. Ele se entrega voluntariamente por nós. Como já dissemos aqui, a cruz é o encontro da feiura da morte com a beleza do amor. É onde a graça e a justiça se beijaram. A cruz é onde revela o grande amor de Deus por nós. A cruz é o esconderijo onde Deus esconde pecadores como eu e você, no sangue do justo, no sangue do Cordeiro. Na cruz nós estamos guardados em Cristo. O apóstolo Paulo escreve em Colossenses 3:3, ele diz: porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós só estaremos seguros quando estamos com Cristo. Nós só temos vida se estivermos em Cristo. Nós só estaremos seguros do diabo, contra toda obra do diabo, se estivermos em Cristo. Não existe outro lugar fora da cruz onde estaremos seguros. Nós estamos guardados em Cristo. Cristo é o único a quem estas promessas do Salmo 91 aplicam literalmente. Não é a mim e não é a você, mas é ao Cordeiro substituto que morreu na cruz para nos salvar. Esse homem invencível, ninguém o pôde vencer, porque ele estava guardado,
porque ele estava sob a sombra do Altíssimo. Mas ele desce. Aí talvez você me diz: Ronaldo, mas Jesus sofreu na cruz. Deixa eu falar para você, sabe quando Jesus sofreu? Quando ele deixou o lugar secreto e se encarnou como um homem miserável, como eu e você, experimentar as nossas dores, sofrer as nossas dores, carregar a culpa de todo o nosso pecado, carregar a culpa, a maldição de toda a lei que estava sobre nós. O apóstolo Paulo vai mais longe, vai mais profundo, diz que ele se fez maldito por amor a nós. Deixa eu falar algo para você. O que te traz segurança não é você frequentar uma igreja. O que te traz segurança, como o pastor Arnaldo disse aqui com muita sabedoria, não é se você é batizado ou não, se você é dizimista ou não, mas é se você está em Cristo. É se você está em Cristo. Tem muita gente que é batizado nas águas, mas não foram batizados em Cristo. Paulo diz assim: se vós estáis revestidos de Cristo, a garantia é Cristo. É Cristo. É Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sabe, irmãos, os patriarcas, os profetas, os salmistas dariam tudo para viver o nosso tempo. Irmãos estão sendo mortos todos os dias. A igreja está sendo perseguida em muitos lugares. Me falha aqui o percentual de cristãos que morrem por dia. Me falha aqui, eu não me lembro. Mas todo dia pessoas morrem por amor a Cristo. Qual crime? Servem a Cristo. Qual crime que eles cometeram? Confessaram Jesus como Senhor. E a gente ainda não vem para o culto por causa de um jogo de campeonato. A gente ainda não vem para o culto porque tem uma programação paralela e eu não posso faltar. Será que o problema é nós ou é Deus? Onde está o problema? Nosso problema muitas vezes é que ainda não nos afeiçoamos pela beleza de Cristo. Não nos afeiçoamos pelo Evangelho. Conhecemos a vida de um mundaréu de influenciadores das redes sociais, mas não sabemos os nomes dos 12 apóstolos. Se eu chamar alguém aqui, vai passar vergonha. Aonde está o nosso coração? Aonde está aquilo que nos atrai, nos afeiçoa, nos fascina? Qual a beleza que podemos ver na cruz? John Piper diz que no fim das contas, nós não nos satisfaremos pelas dádivas de Deus, mas pelo próprio Deus. Vê-lo, conhecê-lo e estar em sua presença é o maior banquete da alma. Não basta você ser um frequentador de igreja, não basta você servir, se não houver uma
certeza de vida eterna no teu coração, se não houver uma certeza que se você partir hoje, você não vai estar com Ele, enquanto você não se render ao homem invencível, aquele que se entregou por amor, aquele que se ofertou, Deus em Cristo, sofreu a dor dos nossos pecados. Fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos. Fale com Deus, fale com Ele. Hoje é a noite de sentarmos-nos à mesa com Ele. Eu gostaria de fazer uma oração, queridos. Eu não sei como está a sua vida, mas você sabe. Ah, pastor, mas eu já sou batizado. Não importa. Tem muita gente que é batizada, mas ainda não tem certeza da salvação. Seu coração ainda não foi regenerado pelo Espírito Santo. Como eu disse, salvação não é, Jesus não é a escolha de quem precisa, é a decisão de quem conhece. Eu gostaria de orar com você. Se você deseja nesta noite entregar a sua vida a Cristo, eu vou até descer, você vai sair do seu lugar que eu gostaria de orar com você. São duas orações distintas. A primeira é para aquele que quer entregar a sua vida, nunca fez esta aliança com Deus. A segunda é para você que já entregou, mas você sente que há um vazio no seu coração, uma incerteza ainda da salvação. Se tiver pessoas assim, eu gostaria de orar com você. Enquanto a igreja adora, você vai sair do seu lugar e falar: pastor, eu quero me entregar a Cristo. Ou talvez você fale assim: pastor, já até batizei, mas ainda há sombras de dúvida no meu coração acerca da salvação. Se tiver pessoas assim, eu gostaria de orar com você. Enquanto adoramos o Senhor, eu gostaria de orar com você. Os demais, ore, adore, feche seus olhos e fale com Ele. Deixe o Espírito Santo te tomar nessa noite. Deixe o Espírito Santo encontrar o mais profundo da sua alma nesta noite. Se tiver pessoas assim, rapidinho, que eu não vou demorar, a gente já vai passar para ser, mas se tiver, não perca a oportunidade de se render esta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia, aleluia. Da sabedoria e do conhecimento de Deus. Aleluia. Adore aquele que vive. Aleluia. São os teus amém. Se tiver mais alguém, pode sair do seu lugar. Fala: Jesus, alcança o meu coração. Eu me rendo nesta noite. Quem, pois, conheceu a mente do aleluia. Senhor? Oh, meu Deus. Oh, quem foi seu conselheiro? Aleluia. Oh, quem primeiro deu a ele para ser restituído? Aleluia. Oh, meu Deus. Oh, Deus. Porque dele, por meio dele, para ele, adore aquele que é digno. Adore aquele que é digno. Oh, oh, aleluia. Porque dele, por meio dele, oh, para ele, aleluia. são aleluia. todas as aleluia. coisas. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas.
sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus.